Fala Santista, tudo bem com você? Hoje não vai ter vídeo de top 5 e não vai ter um vídeo diferente. Hoje vai ser um pré-jogo para falar sobre Santos e Atlético Mineiro, que acontece amanhã na Arena MRV, às 4 horas da tarde. E devemos ter algumas novidades. Depois de 2 semanas treinando, o Vojvoda promoveu algumas novidades no time e a gente vai falar um pouco sobre eles. E é um jogo bem importante para o Santos. A gente tem 22 pontos e precisamos escapar da zona de rebaixamento. Estamos na primeira posição fora. Deixa eu confirmar, porque como eu falei, normalmente o que eu faço nos meus vídeos é tudo ao vivo e eu vou abrir aqui a tabela. E estamos fora da zona do rebaixamento. Vitória perdeu para o Fortaleza, então isso ajuda a gente. Ele não consegue passar a gente. Mas precisamos ganhar, é um jogo importante para a gente ganhar. E não só isso, é o jogo que reencontraremos Sampaoli após ele não fechar como técnico do Santos neste ano. Após 2 recusas neste ano, será o jogo em que enfrentaremos Sampaoli num reencontro, né? De não ter dado certo como técnico do Santos. E eu acho que vai ser um jogo bem interessante, eu acho que é um jogo muito importante para o Santos. E a gente vai ter mudanças no time, que são Neymar como titular. Havia uma especulação de que ele não poderia, quer dizer, que ele poderia não jogar neste jogo, justamente pela questão do gramado sintético, que ele já vinha reclamando, que ele fala que pode acontecer mais lesões. Não é certo isso, mas tinha uma precaução justamente pela questão física dele. Ele poderia não estar no jogo, mas ele vai para o jogo, ele vai ser titular contra o Atlético Mineiro. E Vitor Hugo e Lautaro Dias serão escalados no time titular. Então o Santos deve ir com formação inicial. E agora bugou aqui a minha imagem. Mas eu conseguirei ler. Formação será de Gabriel Brazão no gol, Mike como lateral direito, Zé Ivaldo e Luan Pérez na zaga, Escobar na lateral esquerda. Acho que muito parecido do que foi o último jogo. João Schmidt, o que é questionável, que a gente não sabe se realmente vai dar certo. Zé Rafael, Vitor Hugo, que deve assumir a posição ali do Rolaser, e a gente vai ver como que vai acontecer nesse próximo jogo contra o Atlético Mineiro. E o Neymar, então, fechando ali o quarteto de meio de campo. Guilherme e Lautaro Dias, e eu acho que é um time interessante. Eu discordo só do Schmidt. Eu acho que o Schmidt tem oscilado muito na temporada e eu não sei se ele deveria ser o jogador ideal para ser o primeiro volante. Eu acho que o Zé Rafael poderia fazer essa função e colocar ou o Gabriel Bom Tempo. O Gabriel Bom Tempo é baixo, inclusive, não vai jogar, desculpa, mas poderia ser o Rolaser para ter um time um pouco mais ofensivo, um pouco mais criativo no ataque. Mas a gente vai ter algumas mudanças. Eu acho a entrada de Vitor Hugo e de Lautaro Dias bem interessantes. O Tiquinho ele vem oscilando muito e o Lautaro Dias ele pode ser talvez uma solução. Como eu falei no vídeo das contratações, ele é uma aposta, mas é uma aposta que pode dar certo. A gente não tem hoje um centroavante titular e ele pode ganhar essa posição. O Lautaro Dias pode ganhar essa posição do Tiquinho, que vem oscilando muito. E o Vitor Hugo eu acho que é um jogador que tem um potencial muito grande. Eu acho que ele é um jogador que, como eu falei, já veio do Flamengo, mas ele é um jogador muito móvel, muito dinâmico. Eu acho que ele vai dar uma outra situação, né? Criar mais situações no meio de campo do Santos. Eu acho que vai ser interessante ver essas mudanças amanhã e ver também o que o Vojvoda conseguiu trabalhar nessas 2 semanas em que o Santos esteve só treinando, não teve jogo, né? Efetivamente. Como eu falei, o Santos tem 22 pontos e busca sair de perto da zona de rebaixamento e a gente realmente precisa. A gente não vai ver, provavelmente, só em caso de lesão ou caso de cansaço, a gente não vai ver as estreias dos zagueiros, mas eu acho que o Zé Ivaldo ele reassumiu, né, a posição de titular. Eu acho que ele é promissor, apesar de ter a cabeça meio doida, a cabeça meio maluca às vezes, a gente não sabe o que ele vai fazer, mas eu acho que ele tem boa saída de bola. E o Santos vai ganhar um pouco defensivamente, mas também em criatividade. E o Escobar, no lugar do Souza, eu acho que é justamente pelo último jogo, né? Só falando das modificações e de todo o time. Mas o Escobar, eu acho que ele vai ser mantido justamente para ganhar um pouco mais de força defensiva do lado esquerdo. Eu acho que o Guilherme faz essa reposição de voltar na defesa, mas o Escobar ele faz melhor essa parte defensiva do que o Souza.
O Souza eu acho que é mais ofensivo, consegue criar mais no ataque, mas não que ele não seja bom na defesa, mas o Escobar é melhor. Então eu acho que o Voivoda vai buscar isso, buscar mais uma melhora defensiva com o Mike e com o Escobar nas laterais, para daí sim poder conseguir atacar. E eu acho que a gente tem uma chance de sair com uma vitória amanhã, porque o Atlético Mineiro ele vem oscilando bastante no campeonato, inclusive foi eliminado no meio da semana para o Cruzeiro, que foi a primeira derrota do São Paulo sob o comando do Atlético Mineiro, mas vem oscilando muito e vem num trabalho novo, né? Talvez eles também estejam se adaptando, mas muito mais recente do que o Voivoda. Então eu acho que é um jogo interessante, mas é um jogo importante. Eu acho que o Santos consegue sair com uma vitória amanhã com essas mudanças. Vamos ver como que vão acontecer essas mudanças amanhã. Um alerta só para o Schmidt, que, como eu falei, vem oscilando bastante, mas eu acho que a gente tem chance de sair com uma vitória amanhã na Arena MRV. Então é isso. Amanhã temos jogo. Domingo, 4 horas, Santos e Atlético Mineiro. Nos vemos amanhã. Valeu!